Fala, torcedor tricolor, bem-vindos ao canal FC Tricolor News. Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo do nosso time da fé. Antes, já se inscreva e deixe o like para ficar por dentro de todas as novidades do nosso São Paulo. Agora vamos para a primeira notícia. Gente, olha a situação do nosso São Paulo. A gente ainda tá aqui em junho de 2025 falando de dívida. Sim, dívida. E com quem? Com o Sassuolo, da Itália. Tudo isso por causa do Juan. E o mais doido é que a diretoria ainda tenta renovar o empréstimo do cara. Parece piada pronta. Lá atrás, quando trouxeram o Juan, a torcida até tentou confiar. Vamos dar tempo pro moleque mostrar serviço? Mas a realidade é que o tempo passou, ele jogou pouco e ainda por cima tá envolvido em uma novela de dívida. E claro, quem paga a conta é o clube. O valor? Coisa de 190 mil euros. Parece pouco para quem olha de fora, mas quando o clube tá sempre no vermelho, cada centavo pesa. E pesa muito, ainda mais quando é fruto de má gestão. Mais uma, diga-se de passagem. Aí a gente vê a diretoria se movimentando para tentar quitar essa pendência com o Sassuolo. Segundo a imprensa, o acordo já está encaminhado. Só falta bater o martelo. Mas o problema maior é que isso é só a ponta do iceberg. Porque não é só o dinheiro. É o desgaste, é a desorganização, é a sensação de que o clube sempre corre atrás do prejuízo, nunca se antecipa, nunca planeja com firmeza. O Juan, para quem não lembra, veio como uma promessa, aquele zagueiro jovem, rápido, que poderia ser o novo destaque da defesa, mas passou mais tempo machucado ou no banco do que realmente atuando. Não é que o garoto não tenha talento. Não, é isso. É que no São Paulo, até os talentosos têm dificuldade. O ambiente não ajuda, a pressão é absurda, a estrutura é deficiente e o planejamento é inexistente. E o pior é que mesmo com todos esses fatores, o clube está tentando renovar o empréstimo dele. Isso mesmo, quer manter o Juan por mais tempo? A justificativa? Que ele ainda pode ser útil, que pode evoluir, mas a gente sabe como essas histórias acabam. Na boa, parece até que não aprenderam com os erros do passado. Quantas e quantas vezes o São Paulo já apostou em nomes que não entregaram? E o resultado? Dívidas, processos, rombos no orçamento. Isso sem falar que, enquanto se gasta com esse tipo de operação, a base continua sendo deixada de lado. Quantos zagueiros da base não poderiam ter essa chance? Gente com identidade, com vontade de vestir a camisa. O torcedor fica com aquela sensação amarga de déjà vu. Todo ano é a mesma coisa. Um nome desconhecido chega, promete, não entrega, sai, deixa dívida. E a vida segue. Quer dizer, segue para os dirigentes. Pra gente só sobra a frustração. E quando você pensa que vai acabar, que vai dar uma respirada, vem mais um capítulo dessa bagunça. Tá todo mundo torcendo para que o acordo com o Sassuolo se resolva logo. Mas a pergunta é, e depois? Qual será a próxima bomba? O sentimento é de cansaço. Um cansaço que não é de hoje. Vem de anos, de uma gestão atrás da outra que parece que não aprende, que não evolui, que só troca os nomes, mas mantém os mesmos erros. O São Paulo é gigante, maior que todos esses problemas, maior que qualquer dirigente de passagem, mas é triste ver como o clube é tratado, como se fosse um balcão de negócio, sem paixão, sem planejamento. E é isso que revolta o torcedor, porque a gente é movido por paixão, por história, por camisa. E quando vê que tudo isso é jogado fora por erros banais, por falta de visão, é de cortar o coração. E não adianta vir com papo de o futebol mudou. Todo mundo sabe que mudou, mas a essência não muda. Planejamento, respeito pela instituição, coerência nas decisões, isso é básico, isso é o mínimo. O torcedor aceita perder sim, desde que veja esforço, veja lógica, veja um projeto. Mas perder por erros repetidos, por apostas sem fundamento, por insistências que ninguém entende? Aí não, aí é demais. E o que a gente quer é simples, um São Paulo forte, organizado, que honre suas tradições, que faça jus à história que tem, que respeite quem ama esse escudo, porque a torcida não merece passar por isso todo ano? Não é possível que seja tão difícil assim montar um planejamento decente, com gente competente, com profissionais que pensam no clube e não em projetos pessoais. Mas a esperança segue viva?
porque a paixão fala mais alto. E enquanto existir um torcedor acreditando, cantando, empurrando o time, ainda tem chance de virar o jogo. Mas precisa mudar, precisa agir diferente, precisa parar de cometer os mesmos erros. Porque o São Paulo não é pequeno, o São Paulo é gigante e merece ser tratado como tal. Antes de seguir para a próxima notícia, nos ajude se inscrevendo no canal e deixando o like para ficar por dentro de todas as novidades do nosso São Paulo. Agora vamos para a notícia. Você já imaginou ver Lionel Messi vestindo a camisa tricolor e entrando no Morumbi sob aplausos de mais de 60 mil são paulinos? Parece um delírio, uma fantasia de videogame ou roteiro de cinema. Mas nos bastidores do futebol, os rumores não param de crescer. O São Paulo Futebol Clube estaria articulando uma investida ousada para trazer simplesmente o maior jogador da história do futebol. O nome de Messi, sim, Lionel Messi, apareceu ligado ao tricolor em uma onda de especulações que tomou conta da imprensa internacional e, especialmente, dos bastidores do Morumbi nos últimos dias. E a pergunta que ecoa no coração da torcida é uma só. Será que o impossível está prestes a acontecer? Tudo começou com uma série de movimentações discretas do setor de marketing do São Paulo, que, segundo fontes internas, teria iniciado contatos com representantes ligados ao craque argentino. Embora não haja confirmação oficial de nenhuma das partes, o burburinho nos corredores da Barra Funda ganhou força depois que uma reunião envolvendo diretores do clube, investidores e nomes ligados ao futebol sul-americano foi registrada na capital paulista. E quando se trata de Messi, nenhuma movimentação passa despercebida. O sonho de ver Messi no futebol brasileiro nunca esteve tão próximo. E o São Paulo parece estar disposto a fazer história. Não se trata apenas de uma contratação. É um projeto de proporções épicas, que envolve marcas multinacionais, emissoras de TV, plataformas de streaming e até mesmo representantes do governo federal, interessados em fomentar a imagem do Brasil no exterior com a presença do ícone argentino no país. E Messi, atualmente com 37 anos, ainda brilha com intensidade absurda nos Estados Unidos, defendendo o Inter Miami, clube de David Beckham. No entanto, especula-se que o jogador tenha expressado o desejo de encerrar sua carreira em um ambiente apaixonado, competitivo e culturalmente próximo de suas raízes. E o futebol brasileiro, com toda sua mística e calor humano, parece ter mexido com o coração do craque. A diretoria do São Paulo, liderada por Júlio Casares, tem deixado escapar pistas enigmáticas nos bastidores. Durante uma entrevista recente, o presidente usou a frase "Nosso torcedor merece sonhar alto", o que foi o suficiente para inflamar as redes sociais. Nos grupos de WhatsApp e fóruns são paulinos, o nome de Messi já virou trending topic, com edições de fotos, vídeos montados com ele no Morumbi e até simulações de escalações com o argentino ao lado de Lucas Moura e Calleri. É claro que há um oceano de desafios entre um rumor e uma concretização. A questão financeira é o maior deles. No entanto, segundo apurações da imprensa argentina, um fundo de investimento europeu estaria disposto a custear parte do salário de Messi, em troca de uma mega operação de marketing envolvendo produtos, licenciados, documentários e transmissões exclusivas da trajetória do craque em solo brasileiro. Além disso, há o fator emocional. Messi, embora tenha uma carreira consolidada, jamais escondeu sua admiração pelo futebol brasileiro. Amigos próximos afirmam que ele guarda carinho especial por clubes como o São Paulo, que fizeram história no cenário mundial e revelaram nomes lendários como Raí, Kaká e Rogério Ceni. Jogar no Morumbi seria, segundo essas fontes, uma forma de encerrar a carreira com a mesma grandeza que sempre marcou seus passos. O impacto que essa possível contratação teria no futebol sul-americano é incalculável. Messi no São Paulo seria um divisor de águas. A mídia global se voltaria para o Brasil com intensidade inédita desde os tempos de Ronaldinho e Ronaldo. A Liga Brasileira ganharia nova dimensão e atrairia ainda mais craques internacionais, transformando o país em um novo polo do futebol mundial. Torcedores mais antigos comparam esse momento ao que foi a chegada de Careca, Zete ou Kaká.
mas em uma escala ainda mais estratosférica. Afinal, estamos falando do maior camisa 10 do planeta, dono de 7 bolas de ouro, campeão do mundo com a Argentina e reconhecido como um gênio dentro e fora dos gramados. Na arquibancada, a euforia já tomou conta. Camisas do São Paulo personalizadas, com o nome Messi, começaram a ser vendidas de forma não oficial nas imediações do Morumbi, enquanto torcedores fazem filas para garantir lugares no programa de sócio-torcedor. A expectativa é que, mesmo sem confirmação, os planos do clube para o segundo semestre contem com recordes de adesão. Em campo, imaginar Messi distribuindo passes para Caleri ou cobrando faltas no Morumbi é o tipo de fantasia que faz qualquer torcedor arrepiar. O técnico Luiz Ubeldia, conhecido por seu estilo moderno e ofensivo, teria o privilégio de trabalhar com uma das mentes mais brilhantes da história do futebol. Internamente, fontes afirmam que o treinador estaria animado com a possibilidade e já teria até elaborado esquemas táticos que incluiriam o camisa 10 argentino. O que antes parecia uma utopia começa a ganhar traços de realidade. E como todo sonho começa com um rumor, a torcida são paulina escolheu acreditar. Afinal, quem poderia imaginar que um dia Kaká levantaria uma bola de ouro? Ou que o tricolor venceria o Milan em Tóquio? O impossível parece ter endereço no Morumbi. Enquanto os bastidores fervem, as redes sociais se tornaram palco de campanhas espontâneas para trazer Messi. A hashtag How Messi no SPFC chegou aos trending topics em mais de 12 países em menos de 24 horas, mostrando a força da torcida e o tamanho do impacto que essa notícia está causando ao redor do mundo. Na Argentina, a repercussão é ainda maior. Os principais jornais esportivos destacaram a possibilidade de Messi jogar no São Paulo como inesperada, porém fascinante. Ex-companheiros de seleção como Mascherano e Di Maria comentaram com entusiasmo, dizendo que seria uma forma épica de encerrar uma carreira vitoriosa. A possível chegada de Messi também reacenderia a rivalidade histórica entre São Paulo e os gigantes do continente. Imagina um confronto entre São Paulo e Boca Juniors ou River Plate com Messi em campo? A Libertadores ganharia um tempero novo, quase cinematográfico, capaz de escrever páginas memoráveis da história do meio futebol sul-americano. A diretoria do São Paulo não nega nem confirma. Mas quem conhece os bastidores do clube sabe, onde há fumaça pode estar surgindo uma das maiores chamas da história do futebol brasileiro. E o Morumbi, palco de tantas glórias, pode muito bem ser o cenário do último capítulo da jornada do maior gênio dos nossos tempos. Mais do que uma contratação, Messi no São Paulo representa um renascimento do futebol como espetáculo. É o retorno do encantamento, da magia, da paixão que faz o torcedor ir ao estádio mesmo em meio à tempestade. É o símbolo de que ainda vale sonhar e de que às vezes o impossível só demora um pouco mais para acontecer. Júlio Casares e sua equipe têm demonstrado ousadia. E o que parecia apenas uma jogada de marketing começa a se mostrar como um projeto estratégico e articulado. O São Paulo já tem histórico de movimentos ousados. Foi assim com Lugano, com Luiz Fabiano, com Kaká, por que não com Messi? Logística, claro, ainda é um mistério. Seria um contrato curto de 6 meses, um ano sabático antes da aposentadoria definitiva? Ou um acordo para jogar apenas algumas partidas-chave? Ninguém sabe. Mas cada nova informação vazada aumenta o furor da torcida. Investidores já teriam se reunido com a diretoria tricolor para discutir possibilidades de monetização dessa eventual contratação. Camisas, documentários, amistosos internacionais e até uma turnê de despedida pela América do Sul estariam nos planos. E não é só isso. O nome de Messi já começa a ser ligado a um projeto de expansão do São Paulo para mercados internacionais, principalmente nos Estados Unidos, Ásia e Europa, com o clube explorando novas receitas e parcerias. O Morumbi, por sua vez, já passa por atualizações estruturais e alguns acreditam que isso não é mera coincidência. As melhorias em camarotes, iluminação e acessibilidade seriam, segundo fontes internas, pensadas para uma nova era no clube. Uma era com Messi? O coração tricolor pulsa mais forte. Há quem diga que nunca foi tão bom ser São Paulino.
Em meio a tantas adversidades do futebol moderno, esse rumor devolveu ao torcedor o brilho nos olhos. E mesmo que tudo termine apenas em especulação, o São Paulo já venceu. Reacendeu a chama da esperança. Messi no São Paulo seria o encontro de duas grandezas históricas. Um casamento entre talento e tradição. Um espetáculo para ser vivido. Gritado, chorado e eternizado. E se um dia, em um futuro não tão distante, o Morumbi explodir em gritos de Messi! Messi! Saibam que tudo começou com um rumor, mas que, como toda boa história são paulina, pode muito bem se tornar realidade, porque no São Paulo, torcer é acreditar, e acreditar às vezes é o primeiro passo para fazer história. Apresentamos as últimas notícias do São Paulo. Inscreva-se no nosso canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de deixar sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Até o próximo vídeo.